Falar de Jesus. E alguém vai dizer, mas falar de Jesus é fácil. E eu digo que falar de Jesus, de fato, é fácil. Ontem na minha casa, subindo, esperando a minha filha, eu encontrei um rapazinho que precisa muito de Jesus. E ele, ao me ver parado, ele me abordou e ele começar a pregar para mim. Alguém precisava, e ele dizia, eu quero estar só aqui perto de você, porque quando eu confesso você, eu sou baixo. E ele começou a falar de Jesus. Eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que esse mundo não tem nada para mim. Até o ímpio lá fora, ele tem plenas condições de falar de Jesus. Só que o emblemático nessa história toda é que falar de Jesus é muito fácil. O complicado é falar quem ele é. E o mais forte, quando nós compreendemos quem ele é, nós podemos perfeitamente sermos transformados em quem nós somos. Sabemos que Jesus é Deus. O mundo inteiro sabe disso. Qualquer um sabe que Deus, há uma criança, o pastor falava que eu abri a escola culta desta noite, que uma criança, por vezes que frequenta uma escola bíblica dominical, ela conhece, sabe que Jesus é Deus e sabe das histórias. Mas sabemos que quando nós queremos de repente um grande pregador, os pregadores querem levantar a massa, levantar a multidão para dar um glória, ele vai nas histórias que pega as pessoas, que mexe no interior de cada um de nós e começa a contar histórias que são fortes, que Deus abre mais. Quem não sabe que Deus abre mais? Deus abre mais. Nós sabemos que ele derruba a muralha de Jericó. Quem não sabe que Jesus derruba a muralha de Jericó? Deus derruba muralhas. Nós sabemos que ele fecha a boca dos leões. Nós sabemos, e o ímpio também sabe que Deus é poderoso para fechar a boca dos leões. Nós sabemos que ele pode fazer o machado flutuar e ali, de repente, pegar a lei da gravidade, e a lei da gravidade para ele não ser nada, o machado vir flutuando. Todo mundo sabe disso, até o ímpio lá fora sabe dessa história. Em todo canto que você olha, nós analisamos e vemos que tem uma igreja, e toda a igreja sabe quem é. Está dizendo que aqui que é aniversário também do círculo de oração. Em toda a igreja tem irmã que ora, tem varão também que ora, eu acredito, nesta noite. Tem obreiros que oram. Em todo lugar, todo canto, tem uma igreja, tem uma Assembleia de Deus pregando a palavra de Deus. Tem uma igreja ministrando a palavra de Deus, tem uma metodista, tem uma universal. Todo lugar tem alguém que prega a palavra de Deus. E quando as coisas apertam lá fora, o ímpio sabe que ele vai procurar aqui dentro. Quando as coisas apertam lá fora, ele sabe, ele se lembra do Deus dos crentes. O Deus da irmãzinha, que às vezes não tem nada para comer em casa, mas eu ouvi uma certa vez que quando chega aqui para orar, às vezes não tem palavra, mas geme Jesus. Tem misericórdia, Jesus. E eu acho que talvez esse seja o grande problema dos crentes hoje. Porque a maioria dos crentes que nós vemos está faltando chegar com o joelho no chão e clamar pelo nome dele, Jesus. Até o ímpio sabe que Jesus pode fazer, mas tem muito crente velho que não sabe o que Jesus pode fazer ou se esqueceu do que ele pode fazer. E eu quero te dizer que ele pode. Eu quero te dizer que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Jeová, pode. E o ímpio lá fora, ele sabe que o Deus dos crentes, ele se lembra, ele vem aqui para a igreja e se lembra do Deus dos crentes. Mas o interessante é que quando o ímpio olha para a igreja, quem Deus usa? Os crentes. Quando o ímpio olha para a igreja, quem ele usa? Ou quem deveria usar? Os crentes. E isso é um grande problema. Vai me desculpar.
Sou assembleiano há muito tempo, mas eu nunca vi uma geração tão mal de Bíblia. E é forte. Nós temos teólogos, nós temos homens doutores, mestrados de divindade, que assumiram o altar, mas se esqueceram quem é o dono do altar. Homens que assumiram o altar, mas se esqueceram quem manda no altar. Homens que estão no altar, não pregam só para o altar, pregam para todos. Mulheres, eu me incluo nisso. E se esqueceram quem é o Deus que faz o machado flutuar. Se esqueceram quem é o quarto homem da fornalha. Se esqueceram quem é que fecha a boca do leão, mas até o ímpio sabe. Mas quem está dentro está se esquecendo quem ele é. E é por isso que eu fiquei em minha casa preocupado quando recebi o tema. Porque falar de Jesus é muito fácil, mas falar quem ele é só para quem tem joelho no chão e intimidade com ele. A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Você conhece a história, mas é bom lembrar a história. A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Ele era leproso, ele tinha um grande problema, era ímpio. Só que tinha na casa dele uma crente. E crente, quando está no ambiente, tem que mudar a história. Crente, quando está na casa, ele tem que ser diferente. Crente, quando está no emprego, tem que ser crente. Eu já ouvi pastor dizer: sou pastor dentro da igreja, aqui no trabalho eu não sou. Crente não tira férias. Meu Deus. Crente que é crente, ele é crente em todo lugar. E tinha uma menina lá que ela não podia se omitir. E o grande problema hoje é que os crentes estão se omitindo da responsabilidade de demonstrar quem é o Deus que nós servimos. A menina estava, observava Naamã. E a menina, ao ver Naamã, ela fala: ah, quem dera. Olha só, quando é crente o negócio muda. Ah, quem dera. Se o meu Senhor estivesse lá em Samaria diante do homem de Deus, certamente ele oraria por ele e alguma coisa aconteceria. Mas eu tenho um grande problema. Porque os crentes de hoje, ao invés de chegar para o ímpio lá fora e dizer a verdade de quem Deus é mais fácil chegar lá fora e falar mal do pastor. É mais fácil chegar lá fora e dizer mal do obreiro que está dirigindo a congregação. É mais fácil chegar lá fora e falar da irmã que não concorda com o uniforme que ela escolheu. É mais fácil chegar lá fora e falar do varão que está tentando cantar, fazer o melhor para Deus, mas fala que tem voz ruim. E ela fez diferente. Ao invés dela fazer propaganda enganosa, ela fez propaganda certa. Vai na Samaria, porque lá tem homem de Deus. Tem homem de Deus aqui. Tem mulher de Deus aqui na casa. Oh, aleluia. Tem ainda homem de Deus que acredita que Deus faz. Aí o negócio ficou estreito. Porque o rei de Israel, quando ele pegou as cartas, ele rasgou as vestes. Porque é isso que ímpio faz diante do problema. E tem uma coisa que está acontecendo com o crente, é que eu estou vendo um monte de crente louco, não louco de falar, mas desesperado. Eu nunca vi na geração do meu amado pastor Ari, ele dizia 66, dizer que crente foi pego por depressão. Meu Senhor. Eu nunca vi na geração do meu amado pastor Ari que crente ia ficar em casa porque estava sofrendo perseguição na vida, no trabalho. Quanto mais perseguia, mais o crente vinha para onde? Ciclo de oração. Quanto mais a coisa apertava, o crente vinha para onde? Como vi aqui nesta noite, vinha para o altar chorar diante do altar do Senhor. Podia até não falar nada, não querer nem oportunidade, mas queria estar na casa. Oh, aleluia. Aí de repente acontece algo tremendo. O ímpio se desespera, o crente não pode. Porque se ele conhece Deus, ele
Talvez você está pensando que conhece Deus, mas talvez você não conheça ainda. E o negócio é profundo, porque quando você conhece, você não se desespera. Quando você conhece, você não recua. Quando você conhece, você avança até a luz da aurora brilhar. Aí o homem rasga as vestes. Lá do outro lado, Deus avisa o profeta. Ainda tem espírito profético na casa. Ainda estão tentando calar os profetas, mas ainda tem remanescentes. Ainda tem espírito profético, ainda nesta nação chamada Brasil. Aí de repente o profeta Eliseu fala assim: manda chamar, manda vir, porque saberá que há profeta em Israel. Ei, crente, na tua boca tem que ter palavra de vitória. Ei, mulher de Deus, na tua boca tem que ter palavra ungida. Ei, homem de Deus, na tua boca tem que ter coisa santa. Tem gente que coloca na boca música sertaneja. Tem gente que coloca na boca piadinha dos vagos. Vamos falar sincero. Vamos ser verdadeiros. Tem muito palhaço em cima do altar. Está usando o altar para fazer palhaçada. Mas vamos ser sinceros, a palavra ela é forte. A palavra ela é séria. A palavra ela corta. A palavra ela liberta. A palavra ela muda. A palavra ela restaura. E tem como neste lugar. Tem palavra de Deus na tua vida nesta noite. Aleluia. Foi lá na mão. E você conhece bem a história. O homem natural sabe muito bem o que Deus pode fazer, mas o neufrágico ficou mais forte. Quem é Deus? Me explica, Deus. Quem pode explicar este Deus Todo-Poderoso? Para Moisés, ele tentou se revelar para ele. Foi cantado aqui, o culto vai sendo transcorrido, o Espírito Santo vai dirigindo o culto. Para Moisés, ele se revelou como quem? Eu sou o que sou. Mas Moisés ainda não entendeu. Para Abraão, ele se revelou como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas Abraão também não entendeu a profundidade. Pode ser que você também não esteja entendendo ainda, mas ele pode ser o Rafa, escritor. Ele pode ser nesta noite o Nissi, a sua bandeira. Ou ele pode ser nesta noite para quem precisa o Jiré, a providência que chega. E eu creio que nesta noite tem providência de Deus chegando sobre vidas neste lugar. Porque se você conhece Deus de fato, você vai entender que Ele abre porta onde não tem. Ele cria caminho onde não tem caminho. Ele passeia entre nós e nós nem percebemos, diz o texto. Esse é o nosso Deus. Falando em providência, talvez você já deva ter ouvido, mas essa história me marcou. O Deus da providência, Ele faz, e Ele faz. Diz um grande pregador que havia uma irmã, ao qual ela era também dessas, uniforme vermelho, mulher de oração. Só que de repente, dentro da casa dela, só era ela e 2 filhos e não tinha nada. Abriu a despensa naquele dia no alto do morro. Só ouviu o barulho da despensa vazia, o vento passando, teia de aranha, não tinha nada. Aquela irmã olha para os filhos, crianças pequenas, e começa então a procurar alguma coisa e não tinha nada para procurar. Ela então vai para Jeová. E é isso que a gente faz quando não tem nada para fazer. Jeová, eu preciso de um milagre. Meus filhos estão com fome, eu preciso ver o milagre. E o interessante é que quando você conhece Deus, você coloca a tua casa para conhecer também. Quando você conhece Deus, os teus filhos passam a conhecer também. A menina menor veio e falou assim: aproveita, mamãe, eu vou aproveitar e vou pedir para papai do céu uma boneca, porque eu estou precisando. O menino lá do outro lado, também analisando, olhou também lá: aproveita, eu vou pedir para o papai do céu um cobertor, está muito frio. E olha só o que Jeová faz.
mas só faz com quem ora. Tem muito crente querendo receber vitória, conhecer Deus, mas não ora. Crente que não ora não conhece. Crente que não ora não tem intimidade. Crente que não ora é superficial. Tem gente que chega aqui, é superficial, é oração daqui, que é orar aqui. Mas a palavra diz: fecha a porta do teu quarto, e o teu pai é oculto. Ele é a luz, ele vê o que está em secreto. E lá ele clareia o negócio, ele clareia a situação. A irmã fez isso. Alguém lá do outro lado, o empresário, estava com o joelho no chão. Deus falou para ele: levanta agora. É o teu carro que eu te dei, o dinheiro que eu te dei, vai no mercado. Entra nessa rua, vem andando. Compra isso. E foi comprando. Chegou um determinado momento que ele falou: e agora, Deus? Entra no carro e vai. Ele foi. Sobe aqui, sobe ali. Essa história foi no Rio, ele falou: foi no Rio, foi na favela. Foi subindo. Jeová fala para ele: para. Ele parou. Quando ele para uma casa com a vidraça quebrada, ele olha para aquela vidraça e fala: é aqui. Ele bate na porta. A irmã meio assustada olha a situação, abre a porta e ele já se identifica logo. Porque crente ele tem que se identificar. Eu também sou servo de Deus. E Deus mandou eu vim aqui. Oh, aleluia. Porque às vezes Deus manda a gente se identificar e a gente não quer mais. Somos de um tempo, quem tem história, aqui tem um período de história, que quando Deus mandava, não importava se era domingo à tarde, na hora do futebol, ou se era segunda-feira depois do trabalho. Quando Deus mandava, a irmã ia tomar cafezinho com a outra. Eu vou tomar café contigo, mas Jeová está falando: vá lá porque fulana precisa de um abraço. Hoje Jeová manda aí, a gente fala: não, Senhor, meu filho primeiro. Jeová manda aí, a gente fala: não, Senhor, minha casa primeiro. Deus manda aí, a gente fala: não, Senhor, agora não. Cadê aqueles que conhecem Jeová? Você precisa estar disponível para Ele poder te usar. Aí a história diz que ele se identificou: sou servo de Deus. A irmã entendeu: entendi. Abriu a porta, foi chegando, compra. Os olhos da menina brilharam, diz o texto sagrado. Os olhos da menina brilharam. E de repente aquele irmão chega e fala assim: eu não entendi nada, mas Jeová também mandou trazer uma boneca. Entrega na mão da menina. Lá do outro lado, o menino grita: e o cobertor? Não, cara, vou buscar. Quando você está disponível, você abençoa. Quando você está disponível, você é uma bênção. Quando você está disponível, você ilumina histórias, porque Jeová é contigo. Mas no período velho testamentário, os homens passaram e não compreenderam, não entenderam este Deus. Então Deus, ele vai exprimir um pouco mais deste amor. E como ele exprime este amor? Como Deus pode se manifestar? Como é que nós podemos compreender Deus? Quem é de escola bíblica dominical vai entender que João 3,16 diz toda a história. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se identifica com a... E Deus então ele começa a se manifestar. Ele vem ao mundo, ele desce à terra. Agora tente entender isso, porque tentar entender Deus é complicado. Biologicamente, é impossível uma virgem conceber. Mas lá em Isaías 7,14, olha o espírito profético. Quando Deus fala, acontece. Lá em Isaías 7,14 já dizia: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Não, peraí, você não deve ter entendido nada. Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Deus está conosco. E quando nós entendemos que Deus está, nós começamos a flutuar nas mãos dele.
terra. Mas havia lá também em Isaías, capítulo 9, verso 2, uma profecia que dizia, e tem a ver com o tema desta noite: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que andavam no vale da sombra da morte, brilhou a luz de Deus. A luz começou a brilhar, e eu creio que essa noite brilha em corações aqui. Essa luz tem que brilhar. Coração de crente não pode ter trevas. Coração de crente não pode ter depressão. Coração de crente não pode ter amargura. Coração de crente não pode ter coisa ruim. Tem que brilhar, porque a luz está lá. E a luz começou a brilhar. Ela entrou, e alguém começou a entender quem era Jesus. A Bíblia fala em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, que alguém começou a entender quem era aquele tal de Jesus, quem era o tal de Emanuel, quem era o Deus conosco. E a luz entrou nas vistas do cego de Jericó, porque ele sabia muito bem quem ele era. Então ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava: Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele estava dizendo? Você é rei, você é Senhor, você pode o que você quiser fazer no céu e na terra, tem todo o poder, tem toda a autoridade. Mas alguém queria calar aquele céu, mas ele clamava mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Será que crente ainda tem força para clamar hoje? O grande problema é que hoje os crentes não estão tendo força nem para clamar, nem para falar. Mas porque essa é a nossa realidade. A gente perde horas na frente de um celular, de um WhatsApp, de um Facebook, mas a gente não consegue gastar 10 minutos no quarto orando. E quer ver luz, pastor? Aí não recebe vitória. A campanha do pastor é fraca. A oração do pastor é fraca. Quer ver luz? Anda na luz. Quer ver luz? Anda na luz. Glória a Deus. E ele fazia essas coisas. Jesus se manifestava em luz para o endemoniado de Gadareno. Marcos capítulo 5 e diante, ele também iluminou a vida daquele homem. A Bíblia conta a história que Jesus, ao pisar na terra dos Gesarenos, lá veio um endemoniado gritando: que temos nós contigo? Eu sei que tu és o Filho do Altíssimo. Até o demônio sabe quem ele é. É Deus. Meu Senhor. Não me tira daqui. Até os demônios sabem. Tem crente que não sabe o Deus que serve. Demônio que não tem intimidade, demônio que não tem ligação, demônio que não está no corpo, sabe quem ele é, o que ele pode fazer. E por que, crente, você está chorando sem saber o que vai fazer da vida, se o teu Deus vive? Aleluia. A palavra de Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele vai se levantar hoje aqui. Ele vai se levantar na tua história hoje aqui. Só que Jesus, ele era didático. Olha, passa. Jesus, ele era didático. Ele dava exemplos simples para nós compreendermos o profundo. Os homens não entenderam. Ainda ele fazendo essas coisas, a gente dizia: ele é Beelzebub. Expulsa demônios por Beelzebub. Outros estavam na dúvida se ele era profeta mesmo. As pessoas estavam meio sem saber o que Jesus era. Aí nós vamos entrar no tema dos irmãos nesta noite. Aí ele se apresenta, ele usa algo didático. Jesus vai a uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E lá naquela festa dos tabernáculos, ou Sucote, como eles chamam, era uma festa em que eles comemoravam o tempo em que eles viviam nas tendas. E eles, de certa forma, eles se lembravam da presença de Deus habitando com o seu povo. Segundo a tradição, diz que os sacerdotes, eles iam até o tanque de Siloé, pegavam água e traziam para o templo. E ao pegar aquela água e trazer para o templo, eles derramavam aquela água misturada com vinho sobre o altar, representando o tempo que alguém, como Moisés, tirava
água da rocha. Ainda em tendas eles viam milagres, prodígios. E eles então, para se lembrar, eles faziam estas coisas. É nessa conjuntura aqui, em alguns textos antes do tema escolhido pelos irmãos, que Jesus, olhando aquela situação, ele se manifesta, ele grita: quem tem sede, venha e beba. Eu tenho fontes de águas vivas. Nesta noite, eu quero te dizer que tem fonte aqui neste lugar. Nesta noite, eu quero dizer que tem fonte de águas, não águas mortas, águas vivas nesta casa. Ainda assim, não entenderam. Queriam matá-lo, queriam pegá-lo. Ele se retira para o Monte das Oliveiras e vai. Pela manhã ele volta. Os irmãos conhecem o embate. Ele estava ali voltando, de repente veio uma mulher que estava sendo acusada pelos seus acusadores. E aquela mulher, ela ia ser morta. E de repente, antes dela morrer, vão até Jesus para o testar. E diz: a lei manda fazer isso. O que tu dizes? Jesus vai para o chão, começa a escrever. Eu acredito que ele estava escrevendo ali algo lindo. Uma história nova. Eu acredito que nesta noite o teu Jesus está escrevendo uma história nova em terrenos improváveis. Eu acredito que nesta noite o meu Jesus, o teu Jesus, está escrevendo uma história nova em terras improváveis. Eu acredito que nesta noite o nosso Jesus está fazendo coisa nova em corpos amortecidos, que o médico disse que não tem mais jeito, mas ele é o Deus do improvável. Aleluia, Jesus. Aí de repente ele se endireita e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sai um, sai outro, sai um, sai outro. Ei, crente, ele não te tirou do pecado do mundo para você ficar chorando aqui dentro. Deus não te tirou do lamaçal, não te deu uma nova oportunidade para você ser crente chorando. Deus não te deu uma nova oportunidade para ser um crente mimimi. Deus não te deu uma nova oportunidade para fazer fofoca. Deus não te deu uma nova oportunidade para você ficar andando por aí, perdido no mundo, alienado. Deus te deu uma oportunidade nova para você fazer coisa nova, para conhecer o teu Deus. O Deus que é pregado aqui há 57 anos. É para isso que ele te deu uma nova oportunidade. Aí o negócio vai ficando mais estreito, porque de novo ele volta para o tema. E segundo o tema que os irmãos escolheram diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus foi falar de novo, porque tudo começa com palavra. Nada acontece sem o poder da palavra. Eu não estou falando a tua palavra, estou falando a palavra. Quando você usa a palavra, as coisas são obrigadas a acontecer. E de novo, diz uma tradição que Jesus começou a falar. Segundo a história, nessa mesma festa dos tabernáculos, já contei da água, a simbologia. Haviam 4 castiçais que eram postos na entrada ali, na antessala. E eram acesas lâmpadas. E aquilo simbolizava a coluna de fogo que ali de repente guiava Israel quando eles saíram do Egito. E nessa conjuntura, Jesus diz o seguinte para eles: estão vendo aquelas lâmpadas acesas? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Isso é profundo. Porque quando você entende que você tem a luz, o inferno não te segura. Quando você entende que você carrega a luz, as coisas começam a mudar. Quando você começa a compreender que Jesus é a luz, alguma coisa tem que começar a acontecer. E talvez você entrou aqui nesta noite esperando ver o belo grupo cantar, mas o grupo é só vela, não é luz. Então você vem aqui ver o que o pregador ia pregar, mas o pregador é só vela, ele não é luz.
Mas quando você compreende que a luz que acende vela está para te iluminar, a coisa começa a mudar. E eu compreendi no trabalho de oração. Você só vai compreender a luz na oração. O médico, eu tenho que contar aqui, por onde eu passo eu conto porque Jesus faz. E quando nós compreendemos que Jesus faz, a gente passa a não ter medo mais de nada. Num trabalho de oração estava eu. Segunda-feira, quem é de oração vai entender. Segunda-feira à noite, 2, 3 irmãos. Quer conhecer a luz? Anda na luz. Estava lá eu no trabalho de oração, na minha vida corriqueira, fazendo o que eu devia fazer. Só que quem é assembleano vai entender o que eu estou dizendo. Presbítero Zé Luiz, um amigo meu, começou a cantar o hino da harpa. O hino da harpa, tem gente que dá valor da harpa. Isso é profundo. Um dom real, pois entregou os seus fiéis, dom de curar toda doença, já sarou, e Saraim irá sarar. Fé em Deus, em quem devemos confiar. Olha a riqueza divinal. Aí quando eu ouvi essa música tem palavra também. Oh, aleluia! A palavra diz que Jesus cura. Algum tempo atrás, voltando, comecei a passar mal. Muito jovem. Diagnóstico, pressão alta. Quem está na igreja tem aquelas orações que a gente faz meio chulas. Está com dor de cabeça, Jesus abençoa. Está com febre, Jesus abençoa. Mas quando é câncer, Senhor, aquela oração poderosa. Mas tem algumas orações que a gente faz. Isso Jesus não faz. Aí eu estava num trabalho de oração e comecei a pensar. Eu nunca vi Jesus curar pressão alta. Jesus, se o Senhor cura. O tempo foi passando. A médica dizia, vai tomar remédio a vida toda. Sabe quando a palavra do ímpio é assim, vai morrer nas drogas, vai viver assim, vai morrer na depressão, vai ser assim. Isso, pau que nasce torto, morre torto. Só que Jesus, ele endireita. Jesus, ele faz proezas. Quando você conhece a luz, você anda na luz. E quando você anda na luz, tem que brilhar alguma coisa. Tem que brilhar. Tem que começar a acreditar. Se está na luz, tem que brilhar. Tem que começar a acreditar que ele faz até o mínimo. Não o máximo só. Ele faz o que você precisa, porque ele é o eu sou. Aleluia, Jesus. Ele é o Jiré, que alguém não entendeu. Ele é o El Shaddai, que alguém não entendeu. Ele é a luz, ele é mais do que isso. Eu não consigo dizer o que ele é, mas ele é o que você precisa que ele seja. Oh, aleluias! Glória a Deus! Aí eu... Aleluia, Jesus! A vida toda. Tô frio. Toma, tô frio. Nas primeiras vezes que eu tomei, minha garganta empolou. Tive reações. Voltei nela de novo. Você é alérgico a captopril. Vamos à manipulação. Vamos embora. Toma remédio. Tem coisa que você não pode aceitar. Você tem que brilhar. A luz de Jeová na tua história. Nesse trabalho de oração, a luz brilhou. A palavra entrou. Eu tomei posse. Só basta você tomar posse. Não é o pregador que vai colocar no teu coração. Não é o pastor, os ministros aqui que vão colocar no teu coração. Você tem que aceitar quem Jesus é, o que Jesus é para você. Eu aceitei que ele era o Rafa naquela fase da minha história. Só que às vezes a gente pede uma coisa e esquece. Eu esqueci. Está uma abençoada, Alícia, minha filha. Veio para abençoar a minha casa, a vida da minha esposa, nossas vidas. Toda a bênção me acompanha de lutas. A menininha pequena passava mal quase todo mês.
trabalha em mercado, quem trabalha em mercado sabe o que eu vou dizer. Trabalha muito e ganha pouco. Aí eu fiquei no dilema: Jesus, meu remédio ou os remédios dela? Como bom pai, como Deus é pai, remédio dela. Que eu fique sem remédio, que eu passe mal, que eu exploda. Mas minha filha não. É, pai. Esqueci. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, foi passando os meses. Até que um dia eu fui chamado lá para fazer aqueles exames da firma. Eu já estava tão acostumado a fazer e sempre ouvia as mesmas coisas. Tem que dar a pressão, rapaz. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu, suado de trabalhar, quem trabalha no mercado vai entender. Cheguei suado, cansado, exaurido. Falei, a pressão deve estar. Minha pressão normal é 16/10. Normal. De vez em quando, a primeira vez que eu tive, soube que eu tinha pressão alta foi no quartel. Quando chegar lá, foi medir 18/10. Aí eu fui entender que eu estava com problema de pressão alta. Aí no normal é 16/10, não sentia nada. Só que naquele dia, chegando lá, 12/8. Aleluia, Jesus. Jesus, que negócio é esse? Oh, aleluia, Jesus. É de 12/8. Aleluia, Tem Jesus. hora que a gente pede a Deus algumas coisas e a gente é meio incrédulo. É, Jesus. Se vai pedir, crente, aproveita, sabe direitinho o que ele faz. Oh, aleluia. Se vai pedir, pede direito o que ele faz. Ele é o Deus que faz. Faz além do que você está pedindo. Só para mim não ter dúvida, ele permitiu que eu não tivesse dinheiro para comprar meu remédio. Minha filha ficar enferma e todo mês eu comprar o remédio dela. Só para mim não ter dúvida, passou ali, eu. Não tá certo, não tá certo. Porque a gente duvida, não tá certo, minha pressão é alta. Final de semana, 12/8. Na outra semana, 12/8. Na outra semana, 12/8. Na última vez, semana passada, eu fui fazer o exame na firma. Não estava 12/8 não. Mas estava 13/9. Não, 12/9. E toda vez que eu vou medir, está lá a pressão regulada, que dia 16, desde 2014. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Não vou ter um Jesus. maldito. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você, Oh, Deus. tem coisa que você tem que saber a quem você está pedindo. O Deus da luz está aqui neste lugar. Oh, aleluia, Jesus. O Deus que é luz está aqui neste lugar. E é através de palavra e oração que ele ilumina a mente de crente para fazer o que não está fazendo. Talvez ele me trouxe aqui lá de Itaipava só para te dizer que a tua causa que para você parece impossível, para ele não é nada. E quem sabe hoje à noite ele quer te mostrar que ele é a luz que você precisa na tua história hoje. Nesta noite, pega a luz, agarre a luz, traga para o coração e quando chegar em casa veja o que Deus está fazendo lá. Porque a luz está aqui neste lugar. Oh, aleluia, Jesus. Essa é uma das minhas oportunidades em nome de Jesus.